Olá, turma. Eu me chamo Bárbara Ferraz, faço parte do time de Educação e Marketing da Valia. Gostaria de dar boas-vindas a você que chegou aqui até esse conteúdo. Lembrá-lo, nós estamos numa playlist específica de entrevistas, bate-papos, nesse formato de videocast, para levar mais informação para você. Se você não está inscrito ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, comenta. Dessa forma a gente sabe que o conteúdo está chegando aí até você, participante, familiar, tá bom? Bom, o assunto de hoje, ele precisa ganhar popularidade. Você deve já ter ouvido aí sobre benefício fiscal, a importância de separar, de repente, essa renda extra do 13º, mas fato é que a gente precisa ainda esclarecer dúvidas e falar mais sobre esse assunto. Bom, o tema, ele basicamente é o seguinte: o governo sabe tanto que a gente precisa formar uma reserva para o futuro, que o INSS, a Previdência Social, não vai dar conta, que o governo abre mão de parte do imposto que seria devido para ele, para falar: ei, contribuinte, faça esse investimento na sua Previdência e reforce o seu esforço de formar esse colchão aí para o futuro. E aí, ao invés de pagar algo que deveria ser devido ao leão da Receita Federal, você pode pagar para você mesmo. Para poder esclarecer esse assunto e tirar algumas dúvidas, falando de felinos, eu trouxe aqui duas feras para me ajudarem, Maurício Cruz e Gabriel Gonçalves, por favor. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês, né, Gabriel? Esse é um assunto bem fomentado agora na reta final do ano, né? E vai ser bem divertido aí a gente proporcionar esse conteúdo para os nossos participantes. Olá, pessoal. Primeiramente é um prazer, obrigado pelo convite aí. Tentaremos ajudá-los aí no que for possível e continuamos também, né, no dia a dia da Valia ali, de portas abertas para esclarecer qualquer dúvida que fique e ajudá-los aí a caminhar com o melhor investimento para o seu futuro. Muito bem. A gente tentou estruturar um script aqui, até baseado nas dúvidas que a gente tem recebido, mas, gente, eu também sou uma estudante do assunto, e aí vocês fiquem à vontade para complementar com seus comentários e a gente poder esclarecer também, tá bom? Ponto de partida, Maurício. Todo mundo, qualquer participante da Valia é elegível a contar com benefício fiscal? Bom, Bárbara, essa é uma pergunta que acontece bastante, né? Qualquer um dos nossos participantes, né, que contribua para qualquer um dos nossos planos, né, Gabriel, ele consegue fazer a dedução dessa contribuição no seu ajuste anual. Só que ele precisa seguir alguns critérios, né? A Receita Federal, ela engessa, né? Ela coloca algumas regras, porque justamente para que as pessoas consigam fazer a declaração da melhor forma, né? O primeiro critério, né, que a gente elencou aqui foi justamente o participante, né? Ele tem que ter rendimentos tributáveis, né, num valor maior do que R$ 22.876,47, né, durante o ano, durante o exercício. E esse rendimento ele pode ser oriundo de trabalho assalariado, uma aposentadoria para o INSS, por exemplo, uma aposentadoria para algum órgão público de previdência. Recebimento, né, de aluguel, por recebimento exemplo. de aluguel, pode ser um recebimento de pensão judicial, né, que é tributado na declaração. Por que o valor tem que ser acima de 22 mil, né? Porque esse valor corresponde a 1.903,98 vezes 12. 1903,98 é a primeira faixa de isenção do imposto de renda da tabela progressiva. Exatamente. Então, ele tendo os seus rendimentos oriundos dessas fontes, né, e que seja pelo regime progressivo, ele consegue fazer a dedução das suas contribuições de forma normal, né, respeitando o limite que a gente vai falar lá na frente. Então, mensalizado, 1903 aí. 1903,98. O total é de 22.847,76. Esse é o valor total. Abaixo disso, a pessoa não tem isenção, então a contribuição não seria válida, né, nessa situação. Então, primeiro critério, renda. Primeiro critério, tipo de renda, né? Se o participante, o segundo deles, né, se o participante receber uma renda que seja de previdência complementar, desde 2004 a Receita Federal, ela dá a possibilidade de você optar pelo seu regime, né? Então você pode ser do regime progressivo ou do regime regressivo. A contribuição ela só vai ser útil, né, na declaração se esse benefício de previdência for progressivo. Se ele for regressivo, né, como é um regime de tributação exclusiva, a pessoa não tem como utilizar essa dedução para diminuir a base de cálculo tributária do ano, né? Então ela não teria, a princípio, como utilizar isso, né? Só um ponto que eu acho que é importante até destacar, né, Maurício, que a gente conversou, a gente fala benefício é quando você está recebendo sua aposentadoria, tá? Então, enquanto ativo, independente do regime de tributação, né, até para não causar uma certa confusão, sendo regressivo ou progressivo, independente, você fará parte das pessoas que têm direito aí ao incentivo fiscal.
Então, somente se você estiver naquela fase lá, estou recebendo o meu benefício com uma tributação regressiva e não tenho outro tipo de renda, aí sim, o regime ele não tem dedução para o IR na fase de aposentadoria, tá? Mas aposentado e, né, às vezes ativo ou com algum outro tipo de renda, você também pode utilizar do incentivo fiscal. Então, Ok, acho que é então, importante deixar segundo claro. ponto, mais direcionado para aposentado. Isso é interessante porque vira e mexe a pessoa tem dúvida, porque ainda está contribuindo, tem Isso. dúvida de qual é a sua tabela e se isso interfere. Não interfere. Não interfere. Não interfere, exatamente. O terceiro critério, né, que nós elencamos foi que a pessoa precisa fazer a sua declaração pelo método completo, que é o método que você consegue fazer as suas deduções, né? Você consegue inserir contribuição, consegue inserir despesas com educação, saúde. Já no método simplificado, né, que é aquele onde a própria calculadora da Receita tira 20% da base tributável, limita uma dedução até 16.500 aproximadamente, não é possível fazer isso. Então, a terceira regra é que a sua declaração de ajuste tem que ser feita pelo método completo, tá? A quarta regra, né? Só complementando essa terceira, durante a própria declaração, certo? Sim. Hoje em dia está muito facilitado, se faz via app, se faz lá no módulo online mesmo do navegador, o próprio sistema vai te sinalizando, Sim, certo? exatamente. Ele vai te dar, a própria calculadora, ela te coloca lá, ela te dá os números, né? Ó, pela simplificada, você vai ter ou um valor a pagar, ou um valor a receber de X, e na completa de Y, né? Então você, óbvio, você vai optar pelo que você tiver um maior retorno financeiro. Né? Sim. O quarto critério que nós elencamos foi justamente que o participante ele precisa de contribuir para a Previdência Complementar, né, como todos sabem, e é o cerne do nosso papo hoje, e que seja feita uma contribuição, por exemplo, para o seu próprio plano de Previdência, né, patrocinado, ou para o próprio Prevaler, né, que é o nosso plano caçula, nosso plano de contribuição definido. Então é sempre bom nós fomentarmos isso, né? Que é aquele plano que você pode contribuir para si próprio, se você quiser diversificar, né, os seus investimentos, ou para um familiar, né? Um plano de previdência para um familiar. Então, assim, você precisa fazer uma contribuição previdenciária, e aí é bom falar para o pessoal, né, para as pessoas, que o ônus dessa contribuição tem que ser do próprio contribuinte ou em nome do seu dependente de imposto de renda. Né? Porque nós sabemos que o Prevaler é possível você fazer um plano de previdência, por exemplo, para sua sogra. Né? Só que se ela não for sua dependente de imposto de renda, você não pode utilizar aquela contribuição na sua declaração. Né? Então, assim, é bom deixar claro isso e, assim, toda hora chega alguma dúvida em relação a isso. Né? Eu pago a contribuição para o Prevaler, eu não posso utilizar? Eu falo assim, depende. Se for para você, né, ou para um dependente de imposto de renda, você pode utilizar, sem problema nenhum. Eu acho que vale complementar sua fala o seguinte: plano patrocinado é aquele que a empresa oferece para você. Ou seja, eu tenho a valia porque a minha empresa, né, deu no meu pacote de RH a possibilidade de ter o plano de previdência. Esse é o plano patrocinado. Você contribui junto, sua empresa contribui junto com você. O Prevaler, que é aquele plano que você pode até fazer para você também, mais extensivo aos familiares, você pode utilizar desde que seja em seu próprio nome ou para um dependente, que vai ser também, né, dependente do imposto de renda. Então, inclusive no site do Prevaler, você pode acessar pelo site da Valia ou prevaler.com.br. A gente construiu até com a ajuda do Maurício, umas perguntinhas que vai te ajudando a entender se aquele investimento pode ser utilizado como benefício fiscal. Então, fica a dica também. Verdade, verdade. Eu acho importante também, né, nessa questão, expandir essa informação para os familiares, né? Porque da mesma forma que você utiliza do incentivo fiscal, eles também, né, mesmo que não sejam dependentes de vocês, eles têm uma gama de investimentos, né? A gente tem um retorno de investimento bacana comparado ao mercado, e eles também podem usufruir do incentivo fiscal, né, caso venham contribuir com o Prevaler. Então, acho que é importante, caso eles tenham, né, alguma renda tributável, que façam essa aplicação aqui com a gente, que é um direito, né? Acho que poucas pessoas hoje aí têm no mercado de trabalho. Então, se é extensivo aos familiares, acho que é importante passar essa informação para que eles possam usufruir, assim como do incentivo fiscal, mas também do resultado dos nossos investimentos, né? Exatamente. A gente até fala nas ações educacionais, né? Olha aí pela janela, 90% da galera lá fora não conta com isso. Então, nós somos, de fato, privilegiados. E a gente pode formar essa rede do bem, né? Porque já é difícil entender de previdência, né? Vamos combinar, esse é o nosso esforço aqui diário, mas seu familiar aí que está próximo de você, além de ser uma ponte para poder ter uma previdência de qualidade, ainda pode ser alertado sobre essa questão do benefício fiscal. Boa lembrança. Exatamente. O quinto critério, né, que ele tem que cumprir é o seguinte: se essa contribuição for declarada, né, no seu ajuste anual como uma dedução,
Se for para um dependente, né, que ele tenha mais de 16 anos, a Receita Federal ela faculta também a contribuição em paralelo e concomitante, né, a contribuição para a Previdência. Justamente para forçar que as pessoas também tenham, além da Previdência complementar, a Previdência principal, que é oficial. Né? Uhum. Então ela condiciona isso, né, para você fazer essa dedução, você precisa contribuir, exceto se o seu dependente de imposto de renda já for aposentado. Né? Você pode ter um dependente, a sua esposa, por exemplo, se ela for aposentada, aí ela não cai nessa regra, ela não precisa contribuir, porque não há contribuição para a Previdência Oficial depois que você se aposenta. Né? Muito bem. Então esses são os 5 principais critérios que nós elencamos aqui. Muito bem. Bom, é bem comum a gente ouvir no mercado que previdência complementar ou ter um plano de previdência é algo que vale muito a pena justamente por conta do benefício fiscal. Por que as pessoas atribuem essa qualidade da previdência? Então, Bárbara, boa pergunta, né? A partir do momento que a Receita Federal, né, ela dá a possibilidade de você diminuir o seu encargo tributário, né? Contribuindo a mais para a Previdência, você está tendo um ganho, né? Você está tendo um enriquecimento do seu patrimônio, em detrimento de um menor tributo. Né? Então você ganha dos dois lados. E para o governo também isso é fantástico. Né? Uma vez que você não tem muita circulação de dinheiro no mercado, isso ajuda a equilibrar a inflação. Né? Então, assim, dos dois lados ganham. Né? Então, assim, é um super investimento. Né? Eu deixo bem claro lá em casa, falei, ó, a previdência complementar, assim, você não pode encarar isso somente com um benefício fiscal, né? Uhum. Isso é um bem necessário, né? Você vai precisar disso no momento mais importante da sua vida, lá na frente, né? Muito bem. Bom, Gabriel trabalha, gente, com arrecadação. Vocês aí, ó, fazendo contribuição todo mês, Gabriel tá lá nessa equipe cuidando das nossas arrecadações. O Maurício deu exemplo do quais são os critérios, mas agora a gente precisa entender o seguinte, existe uma forma de calcular esse benefício. Como que a gente chega nele? Tem valor, como tem para educação, saúde, como é que funciona? Exatamente. Hoje, né, tem o teto de 12% aí da sua renda anual. E o importante é ressaltar assim, quanto mais perto a gente chega, né, dos 12%, maiores são os benefícios. Quais são os benefícios? A gente, né, como o Maurício citou, a gente já tem essa isenção, então a gente paga menos de imposto, a gente cria uma poupança maior para a nossa aposentadoria, então, consequentemente, você, né, vai ter manter. Eu acho que o sentido da Previdência quero manter a minha qualidade de vida lá na frente. Então, quanto maior a sua poupança, mais próximo ou melhor você vai chegar nesse momento de aposentadoria. Então, nesses pontos que eu acho que vale a pena a gente refletir. Né? Qualquer valor que eu contribua desde que a minha declaração seja completa, eu vou ter o incentivo fiscal e vou ter aumento da minha poupança. Então, além disso, né, a gente pega hoje, de acordo com os nossos planos, o participante ele tem uma contrapartida do patrocinador. Então, né, além do incentivo fiscal, além da poupança maior, você está recebendo aí 100% de investimento de rendimento de cara. Né? Isso aí eu acho que nada no mundo te dá. Né? Então, é importante pensar nisso com consciência. A gente fala muito de educação financeira, então a gente tem essa parte de educação financeira. Faça as contas, né? Tente não extrapolar. E se passar dos 12% também, beleza, vou fazer conta para chegar nos 12%, legal. Sobrou dinheiro, dá para aplicar? Sim, porque você tem rendimento. Sabe? Então não se prenda sempre aos 12%. Tente chegar aos 12%, mas se tiver a opção ou a possibilidade, sobrou aquela graninha lá no final do ano, aporta dentro do plano, porque você está aumentando sua poupança, você está, né, vindo para uma equipe de especialistas que a gente tem investimentos aí que estão bem acima da média do mercado. Uhum. Então, né, existe sim esse limite de 12%, exemplificando, tá? Para facilitar um pouco, tá, Bárbara? Então, suponhamos que você ganhe R$100 mil por ano. Você tem 12 mil que você pode aplicar sobre a sua parcela tributável do imposto de renda. Né? Então, fazendo uma conta básica, sem fazer dedução de INSS do seu tributável, você, sem o imposto, sem a contribuição, sem os 12%, você pagaria seu IR sobre R$100 mil. Uhum. Né? Com a contribuição, você paga sobre 88 mil. Tá? Então, isso é um exemplo básico. Não, né, a gente não está fazendo as contas de deduções que a gente tem na hora de calcular lá a dedução de INSS, pensão, algumas outras cobranças aí que não são tributáveis, mas basicamente isso. Você tem, durante um ano, 12 mil a menos para pagar, para tributar o seu imposto de renda. Então, é bem legal, né? Eu acho que, além de todos esses pontos aí, eu acho que você pagar menos para o governo e ver o retorno disso é fantástico.
Lembrando que assim, você não precisa ser tão fera quanto Maurício e Gabriel para chegar no cálculo. A gente tem uma calculadora que te auxilia a fazer esse cálculo aproximado. Você coloca lá a sua renda e quanto você contribuiu, então te ajuda a se aproximar aí do valor ideal. E aí, naturalmente, você consegue entender o quanto você alcançou. É muito comum as pessoas falarem assim, poxa, fiz o cálculo aqui, como a minha contribuição na avalia não é sobre o salário inteiro, poxa, eu alcancei, sei lá, 3, 5%, e o valor para complementar e chegar em 12 é alto. Bom, primeiro, o seguinte, não se frustra porque o que você fez já vai contar como incentivo. E segundo, é o contrário, né? Pô, passei dos 12 porque eu estou fazendo extra, estou colocando aqui no prevaler dos meus filhos. Não é um problema porque, de qualquer maneira, isso está se tornando um investimento. Então, nem para tão pouco, nem a preocupação de ter ultrapassado, ambos os casos, o importante é entender o seguinte, existe, tem um teto. Agora, se você não alcançou o teto ainda, você pode se programar melhor aí para o ano que vem. E se você já ultrapassou o teto, de qualquer maneira, isso não é perda, né? Está sendo investido lá no seu plano. E bem importante esse ponto que você colocou, tá, Bárbara? Que às vezes as pessoas acham assim, já contribuo com 12%, né? E você tem uma metodologia de cálculo, não quer dizer que 12% do seu salário, né? Porque a gente tem as unidades de referência, a gente tem algumas outras taxas que estão atreladas ali ao cálculo desse valor final seus, né, dos 12%, ele não vai incidir sobre o seu salário bruto. Ele vai incidir sobre uma parte desse salário de acordo com a metodologia do plano do qual você faz parte. Então, isso tem uma variação por plano, mas é importante sim utilizar a calculadora. Acho que, se possível, depois a gente pode até disponibilizar o link deixar aqui nos comentários para facilitar, porque lá ela vai te dar o valor exato. Tá? Então, a gente tem calculador do incentivo fiscal, a gente tem o calculador das contribuições também, se você quiser entender, né, como que chegou naquele valor no final, e então é importante sim você sempre estar atento, logar ali na sua área do participante, acompanhar suas contribuições, acompanhar a rentabilidade e pensar lá na frente. Isso é bem comum, tá, gente? Participante coloca contribuição no percentual de 12, entendendo que já é o teto do benefício fiscal. Então, fica atento. Esse recado não é para você que é só participante do Prevaler. Porque só quem é participante do Prevaler, a contribuição dele é sobre um valor e aquilo dali é só calcular o total. Para quem tem plano oferecido pela empresa, e aí a gente tem algumas regrinhas que se diferenciam pela empresa, o importante é entender isso. Os 12% não são sobre o salário todo, então vai dar uma diferença. Fique atento sobre isso para fazer o cálculo corretamente, tá bom? Boa lembrança de ter falado sobre isso. E, Bárbara, é importante deixar claro também que qualquer dúvida, né, que o participante tem, ele pode entrar em contato com o nosso time de atendentes, né? É uma galera bem qualificada e vocês terão todos os insumos necessários, né, para sanar essas dúvidas. Vamos já fazer um jabá aqui, olha, além dos canais de autoatendimento, né, portal, aplicativo, a Lia, que é o nosso chatbot lá, quando você está conversando com a Lia e ela não chega numa resposta, agora a gente já consegue extrapolar isso para um atendimento humano. Então, pode contar, eu dei a dica do nosso script que a gente montou com a ajuda do Maurício, da calculadora, mas, independente disso, até esse vídeo aqui não me ajudou. Então, você pode complementar e fazer contato com a gente, que certamente vai te ajudar. Perfeito. Bom, beleza, Maurício, esclarecemos, a pessoa ficou sensibilizada, fez a conta, mas não chegou e está interessado. 13º aí, uma renda extra agora no final do ano. Quero aproveitar, porque tem que ser dentro desse ano fiscal, correto? Essa contribuição para usufruir no próximo ano. E como é que eu faço? Quais são as opções para complementar? Bom, eu vou dar um exemplo do que eu faço, tá, Bárbara? Eu, por exemplo, aproveito o 13º, né, que a gente está recebendo agora, que é uma renda extra, né? Verifico lá, eu preciso atingir quanto para chegar nos 12% de base tributável. Eu preciso de X. Vou lá, gero o meu boleto de contribuição avulsa, né, extraordinária, e faço o pagamento para ela no pré-valer. Que aí, além de estar chegando nos 12%, eu ainda estou ajudando para minha filha, na contribuição para ela, né? Então, assim, inclusive tem uma regra lá em casa, a gente não deixa dinheiro em porquinho, por favor, não guarde dinheiro em porquinho. Hoje eu não trouxe porquinho. E, assim, é a pior coisa. Inclusive, a minha filha já sabe desde de criancinha, receber uma mesadinha dos avós, me passa, que eu gero um boleto, faça a contribuição. Se você precisar do dinheiro lá na frente, eu te pago, entendeu? Mas, assim, não deixa dinheiro em casa guardado, que não... Você está perdendo dinheiro todos os dias. O dinheiro por si só vai perder o valor dele no tempo, né? Exatamente. E só lembrando, quem tiver o intuito, né, de fazer uma contribuição extraordinária, nós temos até o dia 28 de dezembro para fazer essa contribuição, porque senão não vai dar tempo, né, de nós contabilizarmos essa contribuição e o participante utilizar já na declaração do ano que vem. Essa data é interessante, Maurício, ter falado pelo seguinte, gente, todo ano avalia
calcula essa data limite, né? Sim. E divulga nos seus veículos de comunicação. Então, se você está aqui, ó, no futuro, estou vendo você lá em 2023 assistindo esse vídeo, essa data, ela é sempre divulgada próxima aí desse período de final de ano, para deixar alerta se você está fazendo essa contribuição pelo boleto avulso, né? Por esse pagamento aí complementar isolado. Exatamente. Mas tem outras formas também de Sim. complementar. Isso. Se você é uma pessoa mais organizada, né, financeiramente, você tem a opção de diluir esse custo no decorrer do ano, né? Então, assim, a gente elencou três passos para esse tipo, né? Ou você aumenta a sua contribuição, né, no mês a mês, você entra em contato lá com o patrocinador, faz a alteração da contribuição, você já vai ter um aumento aí de contribuição diluída no mês, né, em todos os meses do ano. A segunda opção é você aumentar a sua contribuição para o nosso plano CD, para o Pré-Valer, né, ou para si próprio, ou para algum familiar dependente de imposto de renda. E o terceiro dele, você pode se programar em fazer contribuições extraordinárias, né, no decorrer do ano. Programadas. Né? Você pode programar de forma mensal, de forma trimestral, semestral, enfim. Nosso time lá de atendimento, ele pode te dar maiores suportes em relação de como você pode melhor contribuir. Né? Então, deixa eu recapitular aqui. Uma opção, eu posso fazer um boleto avulso agora no final do ano, quero aproveitar o período e já fazer uma contribuição para contar na minha próxima declaração. Entrei lá no portal, gerei um boleto, ou pede ajuda para os nossos canais de atendimento, vai fazer essa complementação numa situação de fato, né, pontual. Segunda opção, eu posso aumentar o meu percentual. Perfeito. E aí, se você não está aproveitando pelo menos o máximo que a sua empresa te dá, Exatamente. Fica aqui o alerta, a gente sempre fala sobre isso. No mínimo, você tem que aproveitar o máximo que a sua empresa te dá. Sim. Então, você pode alterar percentual. A outra opção que você falou é eu programar no meu próprio contra-cheque, Sim. mas colocar isso como um valor adicional. Sim. Então, por exemplo, eu estou numa faixa salarial que eu já estou fazendo o máximo que a empresa acompanha, mas eu quero colocar mais 20, 200, R$2.000 por mês. Exatamente. Eu escolho esse valor Sim. e aí vai ser tratado direto no meu contra-cheque. O importante disso é que você se ajuda, se protege de você mesmo de gastar esse dinheiro. Exatamente. Então, ao invés de gastar, você investe. E eu acho que é o momento, né, Bárbara? A gente está chegando no final do ano aí de começar a planejar o próximo ano, então fazer não a lamenta continha. pelo que foi até agora, Exatamente. né? Programa melhor para 2023. Se tem oportunidade de fazer um aporte para chegar o mais próximo, né, pelo 13º, então faça, mas já programe o próximo ano, que eu acho que planejamento é tudo e dá sim, dá para fazer um esforço para chegar o mais perto aí possível. Interessante falar que pode ser com uma data programada futura. Eu quero Exato. fazer a partir de fevereiro. Sim, também exatamente. você já pode pedir. E o último que você falou é programar o valor no Pré-Valer, né? Ou seja, eu aumento aquele valor ali, seja para o meu próprio plano, seja para os meus filhos e tal. Então é uma forma interessante de também, várias opções para você fazer esse complemento. Sabe o que é legal, que é o papo lá em casa, assim, questão do Pré-Valer, né? Então a gente sempre vive de sonhos, né? Só que os nossos sonhos, eles se transformam quando a gente tem filhos, né? E por que a gente não faz o planejamento dos nossos filhos? Porque normalmente a gente fala assim, eu vou fazer isso para minha filha quando ela tiver, eu tenho um sonho de que ela tenha isso. Então, use isso como sua caixinha, sabe? O Pré-Valer para o seu dependente, que quando ela fizer lá os 15 anos, 18 anos, eu quero que minha filha vá para fora, quero dar isso de presente, quero fazer... Enfim, você tem essa reserva para ela, né? Então, faça esse planejamento, respeite esse planejamento e deixe isso reservado para esse futuro, sabe? Então, é um benefício utilizado para a construção dos seus sonhos e dos sonhos dos seus familiares. Então, acho que é bem importante a gente ter uma pegada diferente, assim, até no pensamento, além dos incentivos, né? Eu acho que o sonho está ali, está perto e a gente pode planejar com a ajuda, vocês podem planejar com a ajuda da Valia a ter esses sonhos aí realizados. E às vezes a gente pensa lá naquele valor do total necessário quando surgir a demanda, né? Vou mandar para um intercâmbio. E aí, de véspera, você não vai ter esse valor. A gente está falando o seguinte, faça essa programação. Exato. Sim. E ainda que você não alcance o objetivo total do que você precisa, você dê o start, né? Então, Exato. isso é importante. E não fica no aperto, né? Porque em cima da hora você fica no aperto, ou você compromete cartão, aumenta suas dívidas. Então, faça planejado, né? Você diluindo aí, você tem uma responsabilidade menor mensal e o resultado eu acho que ele é interessante. Muito bem. Vocês falaram aí de algumas estratégias que vocês usam, né? Eu também tenho filhos, também estão no Pré-Valer, são meus dependentes de imposto de renda, a gente combina aí essa opção. Hoje a gente tem estratégias, você perguntar assim, mas qual é a melhor opção? A melhor opção depende da sua configuração, da sua estratégia, de como a sua família está, inclusive incluída nesses planos de previdência. Se você é solteiro, por exemplo, como é que você vai fazer esse investimento aí? O importante temos diferentes opções. Essas opções vão variando e aí você vai combinando o que é melhor para você, né? Sim, você se adequa, né? Muito bem. Bom,
Feito isso, a gente já alertou aqui a questão da dica para você chegar nesse cálculo. Não se incomode, Bárbara, poxa, foi legal a conversa, fiz o cálculo, mas ainda vai faltar um valor. Beleza, e você já está atento e melhor preparado para que no próximo ano você já faça isso diluído. Maurício, eu lembrei de uma coisa. Quando você dilui, você pode, inclusive, ter uma opção, talvez, de mudar a tua tributação ali no mês. Ou seja, é legal trazer isso para o mês de fato, certo? Sim, eu prefiro, né? Na verdade, assim, quando eu falei do exemplo lá do 13º, porque geralmente é o mês que a gente está com uma reserva, né, de sobra. Mas assim, o interessante é você trazer isso para o mês a mês, né? Porque aí você já tem um abatimento na própria fonte, né? Porque você já vai fazer essa redução no próprio contra-cheque, né? No caso dessas contribuições que são pagas fora do seu contra-cheque, você só vai ter essa compensação na sua declaração, porque ela não entra no contra-cheque, entendeu? Então assim, o importante mesmo é você tentar fazer esses aportes mensais pelo próprio contra-cheque, porque aí você já vai ter a própria redução na própria fonte. Entendeu? E isso torna o investimento ao longo do ano mais leve, né? Porque aí a gente está falando de valores menores mensais, né? Então Perfeito. Isso é importante. Bom, você já está atento. Não vai ficar triste, porque independente do tempo que você chegou aqui nesse conteúdo, o importante é você entender, daqui para frente eu tenho diferentes alternativas. Para a galera do 13º, fica aí atento ao prazo, né? Em 2022, esse prazo é 28 de dezembro, antecipe-se para poder não perder. Imagina, você faz um investimento adicional, aí perde para a próxima declaração por conta de prazo, isso daí seria lamentável. E reforçamos também aqui que ainda estou com dúvida, não foi suficiente, quero voltar naquelas opções diferentes de como eu vou complementar minha contribuição. Gabriel, Maurício estarão aqui com todo o time da Valia, a turma do atendimento também disponível para esclarecer para vocês, ok? Mensagens finais, meninos? Eu queria deixar, Bárbara, mais uma vez falando, né, para que as pessoas tenham essa noção de que a previdência complementar é um bem necessário, né? Enfim, a gente se depara no dia a dia com muitos participantes que ficam um pouco frustrados, né? Se eu soubesse disso na minha fase de acumulação, eu não teria tido essa surpresa ao receber o benefício. Então, assim, nós temos ferramentas, nós temos um simulador de benefício. Você pode, periodicamente, entrar, fazer, quanto é que... com essa minha contribuição, quanto é que vai ser o meu benefício daqui a X anos, né? Então, assim, para você justamente se antever, né? Você fazer o ajuste de rota, né? Se você estiver contribuindo pouco, você já faz esse aumento de contribuição para você não ter nenhuma surpresa no futuro. Então, assim, eu costumo deixar claro para os meus pares, né? Porque eu não trato a previdência complementar como um benefício fiscal. Muita gente tem isso na cabeça. É legal, eu vou diminuir meu imposto de renda, mas não é só isso, né? Então, assim, a previdência complementar é um passo super importante que você faz para a sua independência financeira, né? Para você ter uma melhor qualidade de vida lá na frente, no momento que você mais vai precisar. E a gente brinca, né? O pessoal gosta de falar mas eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Bom, a estatística diz que é bem provável que você esteja, né? A gente está vivendo mais, e para viver bem, não é só ter mais anos na nossa vida, né? A gente precisa ter qualidade, recurso, Sim. Porque afinal de contas, hoje, a gente aqui está falando muito com empregados, né? Pessoas que estão dentro de uma empresa, que contribuem com ela. A gente tem uma configuração que conta com outros suportes, né? De custo, benefício, refeição, alimentação, plano de saúde. E esse futuro a gente precisa recorrer a nós mesmos. Então, é interessante a gente lembrar sobre isso, né? Qual é o padrão de vida que eu quero ter, né? Se você está confortável que fazendo todas as escolhas que você está fazendo, você vai ter um padrão de vida inferior e tudo bem, bom, somos todos adultos, né? A gente toma as nossas decisões. Mas é difícil, né? Dificilmente alguém quer piorar a situação de vida. Eu quero viver bem, quero viver melhor, quero ter... Eu brinco que o meu marido, que eu quero ser a coroa da Hidro das 11, sabe? Assim, bastante tranquilidade, porque para ir para academia agora tem que ser uma correria, né? E tudo bem, mas eu quero estar programada para isso. E para isso não basta só ter saúde física, né? A gente precisa de saúde financeira também. Gabriel. Falaram tudo aí. Eu acho que é importante, né? Planeje-se, né? Se priorize. Eu acho que um ponto só importante de elencar, né? Que antigamente a gente aposentava lá com 65, a expectativa de vida era até 70. Você tem que pensar que hoje você está vivendo mais, cara. Então, o tempo que você vai precisar desse recurso disponível, né? Para manter essa qualidade de vida, ele é maior. Então, se priorize família, se coloque em primeiro lugar. Maurício e Bárbara, acho que resumiram perfeitamente assim, a Previdência está aqui para manter a sua saúde financeira, saúde mental, saúde, né, física por mais tempo. Então,
a gente está numa época que estamos vivendo mais, vivendo com qualidade, vivendo com saúde. Então, faça desse futuro, né, mais fácil, mais simples de viver, com planejamento e priorização. Prioridade é você, sua família, e a gente está aqui para, né, auxiliá-los a ter esse tempo de vida aí com mais qualidade e acho que com sorriso, né? Acho que de tristeza já basta muita coisa que a gente vive aqui. Então, vamos priorizar aí a alegria de quem está no nosso entorno e a nossa qualidade de vida. Muito bem. Você não vai se arrepender de ter mais, né, Não gente? vai. Obrigada, meninos. Turma, dúvidas, comentários, fiquem aqui à vontade ao longo do vídeo, nas nossas plataformas digitais, onde você nos encontra sempre como Valia Previdência. Então, todas as redes sociais, basta procurar por Valia Previdência e você consegue falar conosco. Nossos canais de atendimento estão disponíveis para esclarecer e ajudar vocês. Obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau.